I'm happy with where I'm at right now, and I know we can keep progressing and getting better. I love racing dirt bikes, and I will always do my best, and I'll accept what happens. I just want to ride and race my dirt bike, so I'm just going to go there next week and enjoy myself. It's tested me to my absolute limits, to a limit that I didn't know I was capable of handling myself. I really just enjoyed riding the bike and getting to learn it, and whether I'm faster on it or not, like I didn't even care so much about that. You know, it's been tough, like the program for sure. Training, laps, it's hard. It's not all roses for sure, but it's making me stronger. So in the end, I'm gonna go there next weekend and just enjoy myself. You know, it's gonna be. It was hard to even be in the spot I'm in right now on the bike training, getting ready for 2023. To be back in the spot, both mentally and physically. All these things happen so quickly lately, right? And with a new team and everybody learning each other, see how everybody works during the race day, and kind of have fun with the whole situation. And I know that the end goal is to be ready at A1, and these days right now are the ones that are building you. All I got to do is my best, and I have an opportunity that 60,000 people in Anaheim Stadium would kill to have. E aí, gurizada, Kawasaki na Zanga Motos, porque cava é vida. Fala pessoal, neste sábado estreia o AMA Supercross 2023, o campeonato mais aguardado, tá chegando, cheio de disputas, pilotos de ponta, pessoal recuperando de lesões, então vamos saber quem são os pilotos que devem andar na frente e disputar o campeonato e também vitórias. Então já deixa seu like, se inscreve, falta só um pouquinho para 70 mil, muito pouco mesmo, eu conto com vocês para chegar lá. Então, pessoal, vamos começar a falar do terceiro nível, digamos assim, na terceira camada. Não chega a ser assim, mas é a forma que eu achei de dividir aqui o pessoal. Então, vamos lá. Então, a gente tem Malcolm Stewart, Christian Craig, Adam Cianciarulo, Dylan Ferrandis e Aaron Plessinger. Para mim, esses são os caras que estão ali na terceira camada. Mas, obviamente, é muito difícil de colocar cada um em uma caixinha assim. A gente tem o Malcolm, por exemplo, né? Ele fez no ano passado 5 pole positions em treino, né? Melhor volta. Venceu 3 heat races, 3 pódios. Ele não teve nenhuma vitória. Ele tem 20 top 10 consecutivos, ou seja, 20 vezes entre os top 10. É muita consistência. Ele vem há 3 anos, desde que ele voltou da lesão do fêmur dele nas costelas, lá, que estourou a corrente. Para quem acompanha o canal aqui já viu isso. E ele veio consistentemente melhorando, conseguindo marcar pontos, chegou a beliscar ali uma vitória na etapa de Triple Crown, fazendo segundo na bateria, e conseguiu 314 pontos. O Malcolm, para mim, durante muito tempo foi um enigma. Será que ele quer realmente estar ali? Será que é só por diversão? Será que ele é a sombra do James Stewart? Para quem acompanhou a era do James Stewart, foi incrível. Tinha um reality show, que era o Bubba's Road, no MTV. Na MTV eu já soltei até um vídeo aqui com algumas imagens, vou ver se eu acho aqui para soltar novamente. E ali ele mostrava um Malcolm gordinho, sem treinar. Até eu tive um piloto para minha equipe, o americano Sean Lipanovic, que foi companheiro de equipe dele na... não vou lembrar qual era o nome da equipe agora. E ele teve o privilégio de morar com os Stewarts por um mês. E ele acompanhou bem certinho ali como era a rotina e tal. E ele contou detalhes, né? Como, por exemplo, o Malcolm era preguiçoso, entre uma série e outra na academia, ele ia se arrastando, não era aquele cara que realmente queria, ficava jogando videogame o dia inteiro, até o Eric Sorby, que foi o francês, né? Que ganhou teve vitórias no AMA Supercross, também andava muito rápido, morou junto com o Malcolm e com o James, e nesse reality show do Bubba's World, ele mostra um pouco esse bastidor, né? Ele pescando ali o tempo todo. Então, será que ele realmente queria estar ali? Será que realmente ele quer vencer? E, sinceramente, na última temporada, eu achei que ele virou a chave, mostrou realmente que estava disposto a pagar o preço. Foi o primeiro ano, na verdade, que ele teve um contrato com uma equipe por 2 anos. Mesmo ele sendo campeão na Lights, na 250, ele não teve nenhum contrato para 450. Então, o pai dele sempre falava, né? Se você for lá pagar o preço, mostrar para eles o seu potencial vencendo a categoria 250, você com certeza vai ter uma equipe de fábrica. E não foi o que aconteceu. Isso realmente abalou ele.
Então ele sempre teve um contrato de um ano, e sempre trocando de marca, reaprendendo a moto, e isso realmente é muito complexo. No ano passado isso se encaixou muito bem, ele entrou na Rockstar e conseguiu excelentes resultados, mesmo se batendo ali no começo da temporada com o Marvin Musquin, indo ao chão, né? Deu toda aquela polêmica, vocês podem lembrar aqui no canal também. Ele conseguiu melhorar e ser consistente o suficiente para fazer uma boa temporada. E nem encerrou com aquela treta com o Justin Barcia, né? O Barcia literalmente arrancou ele de cima da moto na última etapa e machucou o joelho dele. Então deixou ele fora para o motocross, mas sem dúvida é um cara que vai brigar ali na frente, mas não vejo ele tendo vitórias, né? Obviamente posso estar redondamente enganado, é muito cara bom, só cara campeão que anda na frente. Mas vamos lá, tive que pôr ele em algum lugar, eu coloquei esse na terceira camada. Aí a gente tem o Christian Craig, né? A gente tem um cara que teve 6 poles o ano passado na categoria 250, 9 vitórias em hits, né, na classificatória, 9 pódios, 4 vitórias em prova, lembrando que é metade da temporada só que ele compete, né, porque são a divisão das 2 costas. Ele teve 230 pontos marcados, sendo campeão, mas esse ano mudou um pouco o cenário, né? Um pouco não, bastante. A água ficou bem mais profunda, né? Então ele pulou para 450, lembrando que ele já fez 12 provas de 450. Então um cara que anda muito solto, muito redondo, o estilo dele aparentemente casa muito bem com a 450. Passa a costela como ninguém, teve diversas etapas que, se ele não foi o mais rápido, ele foi um dos mais rápidos entre ambas as categorias, né? Mas, vendo um vídeo agora, antes de gravar para vocês, ele falou que a 450 é completamente diferente. Ele gosta de passar nas costelas com o motor bem solto, mesmo na 250, nunca mão no fundo no que dá. Porque com isso ele tem mais controle da moto. Falando um pouco de técnica de pilotagem, quando a moto está no limite, onde bater ela vai. Se você está com a aceleração mais controlada, você tem mais controle da moto. Então ele falou que a 450 é diferente. O peso da moto, o equilíbrio é diferente. Ela funciona diferente nas costelas. Ele não falou que está passando mal, mas ele falou que é diferente. É isso que ele quer dizer. Então, pensando nele para vitória de provas, não me surpreenderia se ele vencesse, mas também se ele não vencer, não me surpreende. Ele é um cara que tem o potencial para estar lá, o estilo, como eu disse, na teoria casa muito bem. Ele é um rookie, ou seja, um estreante na categoria, mas não é, por já ter feito essas 12 etapas. Ele é um cara mais velho, mais experiente. Então, cara, ele tem tudo para realmente despontar. Eu vejo ele ficar ali entre 4º e 6º, ocasionalmente pular para um top 3, na minha visão. E a gente tem outro cara agora, ninguém menos do que o campeão do motocross de 2021, que não conseguiu defender em 2022, o Dylan Ferrance. O francês é extremamente rápido no motocross, provou fisicamente, lembrando que ele é vegetariano ainda, tem uma dieta diferente, é o único piloto que eu saiba que é, na verdade, bicampeão do AMA Supercross na 250, e você para e pense, o cara venceu o motocross, né, disputando com o Tomac, mano a mano, ele deu pau no cara. Bicampeão da 250 no Supercross. Com certeza, todo mundo apostava que ele teria pelo menos uma vitória já na categoria 450. E não é o que a gente viu até agora, né? Ele chegou a meter um 2º lugar vindo de trás no seu ano de estreia, mas ele depois, altos e baixos, as largadas dele enterram ele no resultado. Ele tem ritmo, você pega o número de pilotos que ele ultrapassa durante a prova, as voltas que ele vira, é ritmo para andar na frente, mas as largadas não tem como. Se ele não melhorar as largadas, vai ser extremamente difícil ele conseguir vencer. A gente viu um Tommy que largava tão mal quanto ele, de repente virou a chave, está largando bem, largando na ponta. E conseguindo, obviamente, ter a melhor temporada de todos os tempos. A gente vai falar dele ainda. Mas o Ferrance, ele precisa realmente se encontrar nessa parte. Ele tem uma moto que ele já está acostumado, uma equipe que venceu o ano passado, quase tudo que disputou. Então, sem dúvida, ele tem todos os ingredientes. Mas se ele não melhorar a consistência dele, vai ser muito difícil, a consistência de largada, vai ser muito difícil ele ter vitórias. Vamos falar agora de um cara que está voltando finalmente, depois de praticamente um ano fora, após uma lesão no joelho, né? O Adam Cianciarulo. Então, em 3 anos
nos últimos 3 anos, na verdade, competindo, ele largou apenas em 18 main events. Ele teve essa lesão estranha, machucou, ele vem tendo muitas lesões, na verdade, desde que ele se tornou profissional, mas ele é um cara muito bom. Inclusive, a primeira prova dele, na categoria 250, ele já venceu. Até assisti esses dias, é muito legal. A gente vê o nome dele há muito tempo por aí, acha que ele é um cara velho, mas na verdade não. Ele é um cara novo, ele vai para 26 anos completados esse ano, então tem muita lenha ainda para queimar. A gente realmente espera que ele se encontre, né? Eu torço muito por ele, é um cara extremamente talentoso, fala muito bem, muito querido para os fãs, muito simpático, e ele até buscou fora da caixinha do que todo mundo faz, algo diferente para essa temporada. O Ryan Hughes, ele foi um piloto de sucesso, ele é um excelente treinador, tem ideias polêmicas, né? Como, por exemplo, ele é contra aparelho de joelho, aparelho de pescoço, aparelho de punho, qualquer coisa que te deixe mais rígido. Eu concordo em muita coisa com ele, mas ele tem realmente uma visão diferente das coisas. E agora ele lançou um novo produto, né? Ele tem marca de suplemento, ele tem marca de equipamentos para treino, algumas coisas que ele criou, ele tem marca de sauna, né? Ele gosta muito de fazer sauna, e agora ele criou um retiro espiritual. Nem seria espiritual, seria mental. Então o Adam Cianciarulo fez esse retiro com ele. Segundo a proposta do Ryan Hughes, é realmente conseguir cuidar da parte mental dos pilotos, né? A maioria dos pilotos com 10 anos de carreira profissional já estão fritos, já não aguentam mais a rotina, as provas, a pressão e param de pilotar com 27, 28 anos. A gente tem agora uma geração passando dos 30, mas é a exceção da exceção. E segundo o Ryan Hughes, esse retiro é também pensado para os pilotos, e o Adam Cianciarulo foi atrás, então você vê ele buscando, né, essa parte mental, né, se manter animado, se manter feliz, e a gente torce por ele. Ele teve, se não me engano, 7 melhores voltas consecutivas em treinos, ou seja, um cara que no melhor dele vai andar muito rápido, e para esse ano eu diria que ele vai beliscar ali um pódio, um quarto, quinto, sexto. Se ele finalizar o ano top 5, será uma vitória, sem dúvida. Ele precisa reconstruir, conseguir virar voltas boas, ganhar a confiança, se sentir feliz pilotando, né? Porque quando a gente tem um potencial desse, um cara como ele tem um potencial desse, e ele sente que não está andando no seu melhor, sem dúvida deixa a moral lá embaixo, ele sente que pertence a um lugar melhor, e isso vai só enterrando o cara. Então, ele é um cara que é a cria da Kawasaki, mas com certeza precisa entregar resultado. Ele já tem o Jason Anderson de companheiro de equipe, que é um cara extremamente rápido, deu um grau a mais, né? Pulou um degrau a mais na pilotagem. Com certeza subiu o nível dele o ano passado, tanto que venceu. A gente vai falar dele ainda para frente, mas o Adam Cianciarulo só de estar na pista agrega muito para a parte de mídia social, para a parte de show na pista, de talento, né? De pilotos que podem vencer. Com certeza é uma vitória para todos nós, fãs do esporte. A gente tem mais um cara, que é o Aaron Plessinger. Então o Plessinger, ele está no último ano dele de contrato, no último ano ainda de Yamaha, quando a Yamaha se tornou a Star, a chave virou, o Malcolm e ele realmente andaram muito melhor. Ele teve a etapa do Moto empurrando o Ken Roczen, parecia que ia passar, teve a etapa do Super andando no top 3, mas ainda as coisas não encaixaram para ele. Falta com certeza um grauzinho a mais de confiança e começar a colocar resultados frequentes na frente, né? Beliscando o pódio, andando bem. E ele está no ano de contrato com uma equipe de fábrica, né? Que é a KTM. Ele precisa pelo menos dar uma beliscada ali numa vitória, mostrar para o pessoal que, cara, eu tô aqui ainda, porque senão ele vai cair para uma segunda camada de equipe, e isso com certeza não é bom. A equipe de fábrica é onde todo mundo quer estar. Ele é um cara extremamente boa praça, está treinando com o Aldon Baker, que está treinando toda a equipe Husqvarna, a equipe KTM, eles treinam todos juntos, então ele tem um setup muito bom para estar andando na frente, falta fazer acontecer. Então, ele tem uma expectativa baixa sobre ele, que isso pode ser muito bom, porque quando você tem uma expectativa baixa e o cara faz um resultado bom, digamos assim, não excelente, mas bom, top 3, por exemplo, todo mundo fala, nossa, o Plessinger foi muito bom, foi muito bem, fez um top 3, mas se tem um Ken Roczen, por exemplo, que a expectativa é de vencer e ele faz um top 5, já não foi uma etapa boa. Então é só uma questão de perspectiva.
e a perspectiva das pessoas acaba sendo a realidade. Então ele precisa desse resultado. Então, pessoal, esses são os pilotos da terceira camada. Óbvio que existem mais nomes, como Justin Cooper, né, que vai correr uma ou outra etapa de 450, vai ser o ano rookie dele, de estreia. A gente tem um Dean Wilson, pode meter um top 5, entre muitos outros pilotos. A 450 é uma pedreira absurda. E agora a gente vai para os pilotos da segunda camada. A gente tem, estatisticamente, apenas 5 pilotos vencem na temporada, pelo menos uma vez. Tá? Então a gente tem, nessa segunda camada, para mim, Ken Roczen. Ele está vindo de uma pré-temporada de motos diferentes, testando talvez a melhor, como é que eu posso dizer, o melhor engajamento de rede social já visto. Foi o que o Roczen fez. Segundo ele, não foi intencional, as coisas foram acontecendo e ele surfou essa onda. Ele deixou todo mundo curioso, era assunto de toda semana do que o Ken Roczen vai andar. Vai ser de Yamaha pelo Club MX, vai ser de Suzuki, vai ser da Firepower Honda, vai ser de Pro Circuit Kawasaki, do que vai ser, né? E gerou toda essa expectativa até com a Stark Varg, a moto elétrica, ele andou. Então o Roczen teve essa vantagem, de, ao meu ver, de testar motos diferentes, entender, putz, a Yamaha é melhor nisso, a Honda é melhor nisso, e realmente sentir o que falta para ele, né? O que era essa peça que faltava para ele se sentir confortável na moto. Ele disse diversas vezes que não estava curtindo a Honda, que ele não se acertava, a vitória na abertura do ano passado, ele não acreditava, a equipe não acreditava, mas mesmo assim ele foi lá e venceu. E até tem um dado bem interessante sobre o Roczen. Olha só, toda vez que ele tem algo para provar, né, ou seja, quando ele sente que precisa ir lá e realmente mostrar que é o cara, ele tem uma parte mental muito forte e não interessa se ele está com um tico-tico, ele vai lá e faz acontecer. Porém, quando esse peso sai de cima dele, parece que as coisas mudam. Mas olhem só esse dado aqui. Ó. Em 2014, ele venceu a abertura quando ele foi para a KTM. Em 2015, ele venceu a abertura quando ele foi para a equipe do Carmichael Suzuki. Em 2017, ele venceu a abertura quando ele foi para a Honda. Em 2022, com a moto nova, voltando dessa doença, do que não sabia o que era, ele foi lá também e venceu com a Honda. Então, inicialmente eu apostava no Chase Sexton, mas depois, olhando esses dados, indo mais a fundo, eu aposto na vitória do Ken Roczen. Por quê? Ele é um cara que não funciona muito bem sob pressão. Até posso ver o que vai acontecer. Ele vai entrar, tudo é certo na abertura, fazer um top 3, que é uma vitória para ele. Lembrando que ele não teve muito tempo de pré-temporada, de acertar a moto e, enfim, desenvolver, né? Lembrando que é uma equipe que, quando andava no top 10, era igual uma vitória. Então a equipe pulou uns 3 degraus acima do que ela vinha competindo. Então eu acho que ele vai lá e vai falar, nossa, nunca tive tão feliz, eu posso fazer o que quiser na moto, eu me sinto à vontade, minha pré-temporada foi muito boa, mas a gente não teve muito tempo de treino e fizemos acontecer. Aí na segunda, terceira, quarta etapa, começa a bater a realidade. As coisas não estão tão bem, a gente não teve muito tempo de teste, de desenvolvimento da moto e tal, e de repente as coisas podem começar a afundar. Então eu vejo esse cenário acontecendo também. Eu sinceramente torço muito pro Roczen, ele é um cara que ninguém duvida que pode vencer, mas não tem como colocar ele no nível de Chase Sexton, Jason Anderson e Eli Tomac, hoje, ao meu ver. Então ele tem, o ano passado, né, uma vitória em HIT, um pódio, que foi a vitória na abertura, e ele marcou 133 pontos, porque a partir de Daytona ele abandonou o campeonato, ele estava claramente insatisfeito com a moto. Até o Chase Sexton tem comentado, né, que o Roczen queria ir para a direita no acerto da moto e ele queria ir para a esquerda, então era algo completamente diferente. E já com o Cole Nichols, eles são mais parecidos, né? O Roczen gosta da moto com a traseira super alta e a frente baixa. O Chase Sexton gosta da moto mais nivelada. O Cole Nichols é mais ainda, a moto um pouco mais sentada. Então era muito difícil para a Honda desenvolver a moto para os dois ao mesmo tempo. Agora os dois estão indo na mesma direção. E muito legal ver os dois também treinando junto, né? Até o Sexton postou. Até semana que vem somos amigos, depois eu te odeio, né? Uma brincadeira. Então assim, ninguém duvida do Roczen, pode vencer, mas tem a faca e o queijo na mão para de repente falar, a Suzuki e tal. Enfim, ele tira toda a pressão dele
dessa forma. Eu acho que é um cenário muito bom, sem falar na parte do dinheiro que ele conseguiu manter Red Bull e ainda a Fox, que são patrocinadores dele de longa data, né? Com as outras marcas talvez ele tivesse que abrir a mão. A gente tem também na segunda camada, o Barcia. O cara venceu 2 aberturas consecutivas, quase para a terceira, se for pensar. Ele fez um terceiro lugar o ano passado, que é muito bom. O ano passado ele fez 2 vitórias, teve 2 vitórias em heat, 6 pódios, 1 vitória, era no formato Triple Crown, não interessa, venceu. Marcou 305 pontos e apareceu em todos os sites, sempre com highlights, né? Polêmica, dá no meio do Bogle, daí ele vai lá e quase mata o Malcolm Stewart. E isso tudo ofuscou a performance dele na temporada, porque ele andou muito bem, ele estava brigando ali pelo terceiro lugar no campeonato, ele veio a ser penalizado, né, depois dessa batida com o Malcolm, mas ele andou muito bem. Ele é um cara que fez o ano passado, ao meu ver, o que ele poderia fazer, mais que aquilo realmente estava acima da pilotagem dele. Ele tem diversos títulos na 250, um cara super agressivo, está caminhando para o final da carreira. Para mim é um showman, mas ele vai estar ali na segunda camada. Terceiro, quinto, quarto, terceiro, sexto, segundo. Agora vitória, as coisas têm que encaixar muito perfeitamente para ele conseguir essa vitória. E agora a gente vai também para o último cara da segunda camada, ao meu ver, que é o Marvin Musquin. Ele tinha o contrato o ano passado só para o Supercross. Ele não estava certo, era para ser a temporada de despedida dele, então a KTM deu isso, né? Lembrando que ele anda com a KTM desde que ele se tornou profissional lá no Mundial de Motocross, diversos títulos mundiais, título do AMA Supercross na categoria 250, vitórias, disputou diversos campeonatos, inclusive pela Eli Tomac, chegou perto muitas vezes, mas faltou realmente esse título. E ele estava para aposentar, mas de repente o cara foi lá e pum, foi o único cara a vencer o ano passado com esse novo modelo da KTM. E também conquistou o melhor resultado do time na temporada. Olha só, ele venceu 2 heats, ele teve 6 pódios, a vitória dele foi no Triple Crown, ele fez um campeonato muito bom, conseguiu garantir mais um ano, né? Ele vai ser pai esse ano, tem uma visão diferente de vida, com certeza. Ele é um cara que pode chegar lá e vencer uma etapa. Eu sinceramente acredito nisso. Foi o melhor piloto da KTM, né? Sendo melhor que o Webb, que não teve um ano bom, ele não se adaptou com a moto nova. A gente já vai falar dele. Mas a gente vê o Musquin talvez faltando aquele algo a mais. O ano passado teve uma etapa que ele largou na ponta e acabou em 10º, se não me engano, sem cair. Quando que a gente viu um Factory Rider, um piloto de fábrica, sair de primeiro para 10º sem cair? Então, realmente ele tem lutado, tem conseguido algo melhor, mas basta um resultado bom para acender esse fogo nele novamente. Lembrando que ele voltou a treinar com a parte de moto com o David Vuillemin. E o Vuillemin não está mais treinando o Dylan Ferrari. Interessante, porque foi uma parceria de sucesso que deu muito bem, foi muito boa no motocross, conquistando o título, e de repente os dois se separaram, né? Então, é isso aí. Essa é a segunda camada, pessoal. E agora a gente vai para os Big Dogs, né? Uns caras que mandam no pedaço, que vão brigar por vitória, com certeza. Eu sou capaz de apostar que esses caras serão os que irão vencer, tá? Então a gente tem, na minha opinião, estou muito em dúvida em quem eu acho que vai vencer o campeonato. A minha dúvida é entre Eli Tomac e Chase Sexton. Então vamos começar pelo Tomac. O ano passado foi o melhor ano disparado, ganhou basicamente tudo. Faltou o Supercross de Paris, que ele fez segundo. Então ele teve 3 poles, 4 vitórias em heat, 11 pódios, 7 vitórias. Ele teve 359 pontos marcados. Ele teve 5 vitórias consecutivas. Ele tem sido muito consistente. Olha só isso. Ele teve 32 top 10 consecutivos. Cara, é absurdo. Se você for comparar com Webb, Sexton, eles têm 6. Então o Tomac com certeza vem sendo muito consistente. E isso foi a diferença dele até nesse último campeonato para o Jason Anderson. Até vou mostrar aqui para vocês. Olha só. O Jason Anderson fez 3 pole positions. O Tomac fez 3. O Anderson venceu 6 hits, o Tomac venceu 4. 10 pódios para o Anderson, 11 pódios para o Tomac. 7
main event wins, 7 vitórias no main event para ambos, né? 350 pontos para o Anderson, 359. Se vocês forem lembrar que o Malcolm pegou e ferrou o Anderson durante várias etapas. Ele bateu novamente no Malcolm. O Malcolm levantou, deu aquele empurrão nele. Ele teve diversos contratempos de sair fora da pista. Enfim, ele foi o pior inimigo dele. Se você tirar esses erros do Anderson, quem levava o campeonato era o Anderson. Então ele definitivamente subiu de nível, conseguiu subir uns 2 degraus da temporada dele o ano passado, mas ele tem sido o pior inimigo dele. Então, com certeza, ele vai aprender com esses erros, mas é um cara que precisa alinhar, né? Tá tudo certo mentalmente para não se meter nessas confusões de graça, né? Muitas vezes ele batia no Malcolm, por exemplo, sem precisar, ele podia ter um pouquinho de calma, que foi onde o Tomac tirou de letra e levou o campeonato. Então o Anderson tem sido escolhido até pelo pessoal da mídia internacional como o grande favorito para essa temporada de 2023. Eu não sei. Eu acho que tá nele esse DNA de vir dar uma estampada. Eu acho que ele se mete em confusões. Enquanto o Tomac já está no final de carreira, é para ser o último ano dele, somente no Supercross. Ele já tem um pouco mais de sabedoria na hora de escolher um pouco as ultrapassagens. Ele não arranja confusão com ninguém. Então eu não sei, estou bastante na dúvida. E a gente tem um cara aqui que é o Chase Sexton. Olha só, 4 pole positions, 7 vitórias em heat, 8 pódios, 1 main event win, né, venceu apenas um main event e teve 292 pontos. Quando você olha assim, parece, não foi uma das melhores temporadas, mas uma das analogias que eu ouvi é que ele é como um James Stewart. Ninguém duvida da velocidade dele. Ninguém duvida das coisas que ele faz. Muitos pilotos veem ele fazendo coisas na pista que vão olhar e vão falar, cara, eu não estou disposto a correr esse risco. E o Chase Sexton vai lá e faz consistentemente. Obviamente, assim como o Jason Anderson, às vezes ele é o pior inimigo dele. Ele acaba, na última volta, entregando o ouro, né? Ele caiu no Supercross na última volta, ele caiu no Motocross na última volta, mas é um cara muito novo, muito rápido, muito técnico. Eu diria que a principal qualidade dele é a técnica, que consequentemente vem a velocidade. E ele, sem dúvida, vai aprender muito rápido com os erros dele. Inclusive no Motocross ele aprendeu com os erros dele, tanto que no final chegou disputando na última bateria ainda o título, né? Então, é difícil, gente, é muito cara bom, é muito difícil escolher. Eu ainda vou decidir até sábado se eu aposto no Tomac ou no Chase Sexton. É os dois caras que eu realmente acredito, porque a velocidade faz muita diferença. Ele tem capacidade de vir de trás e passar todo mundo. Lembrando que o Sexton tem a melhor média de posição de largada entre todos. Então ele larga muito bem. A abertura no ano passado ele quase venceu. Ele poderia até ter empurrado um pouquinho o Roczen e feito a ultrapassagem. Se fosse um Baixa da vida, o Anderson com certeza teria passado. Mas ele acabou ficando em segundo, ele acabou errando. Mas assim, ele é o cara da vez, né, para levar o título. Tudo alinhado, velocidade, moto. Ele está com um amortecedor traseiro diferente, RFB, eu acho que é o modelo, se eu não me engano, que é um amortecedor que o Tim Geiser vem usando no motocross, no Mundial de Motocross, e ele começou a testar no motocross, gostou, jogou para o Super e também tem gostado. Parece que a moto fica mais estável nas costelas e mais responsiva entre os saltos. Então ele está muito bem encaixado com a moto, né? Já tem anos andando de Honda, isso sem dúvida faz diferença. Um detalhe que eu esqueci de falar do Tomac é que ele está entrando no modelo novo, né? A moto mudou para 2023. Será que ele vai encaixar com o setup? Será que ele não vai estranhar? Ele, por exemplo, sempre tem... O início de temporada dele é sempre ruim. Se vocês lembrarem, o ano passado, ele assumiu a liderança do campeonato sem ter vencido uma etapa. Porque ele começou com 6º, 4º, 3º, se não me engano, ele veio crescendo até vencer na 4ª etapa. Então, será que ele vai se encaixar? Ele falou que quando a moto senta muito, ele trava os braços, e isso faz uma diferença enorme na abertura, né? Com a tensão, na pilotagem, tudo isso muda com a tensão da abertura. Então, para fechar, o pessoal que eu acho que pode vencer na primeira camada,
falta o baixinho, gente. O baixinho encardido. Ninguém menos do que Cooper Webb. Ele pilota diferente quando ele sente que tem algo a provar. Então, o contrato dele é de 1 ano, encerra no final de 2023 e todo mundo achava que era a opção dele. Mas em entrevista recente ele falou que não, que foi uma opção da KTM. Ele tem a possibilidade, por exemplo, de entrar na Star Racing, voltar a trabalhar com o Bob Regan, que foram vitoriosos juntos, vencendo vários títulos na 250. E o ano que vem é para o Tomac aposentar, então ele poderia entrar nessa vaga também. Pode ser Honda também, né? Lembrando que o Chase Sexton parece estar negociando com a KTM, ele quer ser o piloto número 1, né? Não quer ter ninguém do mesmo nível disputando com ele dentro da equipe. Então, o Webb, ele pilota melhor dessa maneira. Ele teve um ano horrível, ele não se adaptou ao novo modelo da moto, mas mesmo assim ele venceu 2 hits, ele fez 4 pódios, chegou a andar próximo ali da frente em diversas etapas. Ele é um cara que falta um pouco daquela velocidade única, né, que tem Chase Sexton, o Eli Tomac, o Jason Anderson, talvez falte isso. O que ele faltou para ele no ano passado é conseguir ser rápido no final de prova. Ele é um cara que chega e sai muito rápido. E com esse novo modelo ele não conseguiu pilotar assim e automaticamente tirou a principal arma dele quando a pista destrói. Lembrando que as pistas estão cada vez mais apertadas, com mais saltos, destruindo cada vez mais pela força das 450. Então, ele é um cara que sabe vencer e realmente cresce demais com a pressão, né? Ele é um bicampeão, inclusive o Jeffrey Hernes diz que tem conversado com ele quase todo dia e a aposta dele para vencer o campeonato. Olha só que interessante, o Hernes aposta no Cooper Webb para vencer o campeonato, porque ele acha que o Webb performa melhor quando tem algo para provar, e é o que está acontecendo. Então, pessoal, esses são a galera são os pilotos da primeira camada. Pode ter outros pilotos que surjam do nada e vençam? Pode, como o Justin Cooper, que eu acabei de dizer, o Craig pode chegar e vencer, o Malcolm, todos esses. Mas, na teoria, esses são os pilotos que vão andar na ponta. E quem você aposta? Aí fica a pergunta, né? Eu estou apostando na vitória da abertura do Ken Roczen e no campeonato eu estou na dúvida do Chase Sexton e do Eli Tomac. Escreve aqui embaixo quem você acha que vai vencer o campeonato. Um abraço, fique com Deus e vão assistir AMA Supercross nesse sábado. Eu vou tentar transmitir gratuitamente para vocês como eu faço, porém eu levei 2 strikes no canal, se eu levar mais um eu perco. Estou tentando achar uma maneira de transmitir para vocês. Abraço, galera, até mais.